Bom dia, nação rubro-negra. Marquinhos Assunção, mais uma vez aqui com esse vídeo para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes de começar com o giro de notícias do Mengão, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscrevesse, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que também você deixasse o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar junto conosco aqui no nosso canal. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que acontecer de novidade no nosso canal. Bom, feito essas considerações, vamos ao vídeo de informações do nosso Mengão. Em treinamento ontem, quarta-feira, o Flamengo deu continuidade à sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no sábado, às 20 horas e 30 minutos, no Maracanã. As novidades no gramado do CT Nildo Urubu foram o retorno de Arturo Vidal, que veio da data FIFA pela seleção chilena, e a presença também de Gabriel Barbosa, o Gabigol, iniciando as atividades junto com os companheiros desde o início. O Flamengo também aproveitou essa parada por conta da data FIFA de março para recondicionar o Coringa Gerson, fazê-lo readquirir o ritmo de jogo e estar 100% recuperado da lesão no tornozelo direito sofrida no jogo diante do Volta Redonda. Esses 13 dias entre a vitória sobre o Vasco e a primeira partida da decisão contra o Fluminense foram aproveitados pela comissão técnica para deixar Gerson inteiro 100%, na ponta dos cascos. Até porque o déficit físico do atleta não era decorrente somente da lesão e nem das pancadas sofridas. Bom, definido ontem em sorteio realizado na sede da CBF, o adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil 2023. O Flamengo enfrentará o Maringá do Paraná, cidade do norte do estado paranaense, fazendo o jogo de ida lá em Maringá e o jogo de volta no Maracanã, agora no mês de abril. Um aviso e um alerta aos torcedores que vão ao estádio, mas aqui eu me refiro diretamente à torcida rubro-negra. A CBF vai mudar o protocolo no combate ao uso de sinalizadores nas partidas. A medida tenta evitar que as torcidas acendam os artefatos para atrasar jogos ou simplesmente para esfriar as partidas. Com a medida, a equipe de arbitragem cumprirá um protocolo de 3 passos. O primeiro passo ela fará um aviso sonoro e visual no telão do estádio, alertando e informando as penas que podem ocorrer aos clubes se derem continuidade ao acendimento dos artefatos. O segundo passo, caso o artefato continue aceso ou ainda um outro seja acionado, a equipe de arbitragem irá paralisar o jogo momentaneamente para que seguranças detenham os envolvidos. E o terceiro passo, caso ocorra um terceiro episódio, o jogo será suspenso em definitivo. Bom, o jogador lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz, rejeitou proposta da Rede Globo de televisão para se tornar comentarista esportivo da casa, mesmo com o bom desempenho de Felipe Luiz na Copa do Mundo, quando ele trabalhou a convite da Rede Globo como comentarista esportivo, o craque não aceitou, né? E porque pretende sim encerrar a carreira de jogador e continuar sendo treinador de futebol, mantendo-se assim diretamente ligado ao esporte, né? Fazendo companhia a Mateuzinho no departamento médico, dificilmente o zagueiro Pablo vai reunir condições de estar disponível
ao treinador Vitor Pereira para a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O zagueiro recupera-se de uma lesão muscular e não vai estar. Outro que não vai estar também presente na primeira partida diante do Fluminense é o craque da camisa 14, Jorge de Arrascaeta, que mesmo fazendo treinamentos intensivos, não estará à disposição de Vitor Pereira. Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil acontecerão nas semanas dos dias 12 e 26 de abril próximos. A CBF deve ainda desmembrar datas, né? Além também de divulgar os horários corretos das partidas a serem jogadas da terceira fase. Sem acordo, pessoal, sem acordo, o ex-locutor da Globo, Galvão Bueno, agora dono de um canal na plataforma do YouTube, o GB, tinha negociações com a Brax Esportes, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, para a transmissão das finais do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Porém, as partes não chegaram a um acordo. Sendo assim, o canal do Galvão Bueno não vai transmitir as finais do Campeonato Carioca e as finais seguem com transmissão através da TV Bandeirantes, da Band Esportes e do canal de YouTube Flow Esporte Clube. Bom, é lamentável aqui a situação em que fez o Fluminense com a torcida do Flamengo, né? O Fluminense adotou uma postura covarde com o Flamengo na venda relativa à venda dos ingressos para o segundo Fla-Flu da decisão do Carioca. O tricolor abriu venda para os seus sócios torcedores dos ingressos na última terça-feira, né? E para os torcedores do Flamengo só a partir de hoje, quinta-feira, já foram comercializados 28 mil ingressos para os tricolores, que esgotaram os setores sul e leste. Não? Então, o Flamengo tem que usar da reciprocidade quando for novamente jogar contra o Fluminense um dia, né? Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco também. Bom, vamos falar um pouco agora da licitação do Maracanã, que teve um novo round e continua de forma indefinida, sem uma solução aparente. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reuniu-se ontem à tarde para analisar o processo de licitação do Maracanã, que foi suspenso o ano passado em decisão monocrática de um conselheiro e agora precisa ter a votação do conselho sobre o que fazer com o edital de licitação. Na reunião de ontem, houve votos divergentes de 2 conselheiros e um terceiro conselheiro pediu vistas ao processo, alegando precisar estudar melhor o assunto para posteriormente votar. Pedir vistas é avocar o processo para si, dar uma estudada nele e depois voltar com o voto. Com isso, o julgamento da licitação do Maracanã ficou para a sessão plenária da próxima semana, né? Da próxima semana. Outra informação, o Vasco da Gama entrou no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pedindo para entrar no processo como terceiro interessado e teve seu pedido indeferido por dos dois conselheiros que votaram, ou seja, por unanimidade. Agora, o que é que está em jogo nessa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em relação à licitação do Maracanã? Primeiro, a anulação total do processo por conta das impropriedades no número de 14 que foram verificadas por aquele conselheiro que pediu a suspensão do edital em outubro de 2022. O que está em jogo também é a continuidade da licitação com os devidos ajustes feitos pela Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o devido acompanhamento do próprio tribunal. Ou uma nova permissão de uso com chamamento público. Tem que ter o chamamento público, ele não vai poder dar para Fluminense e Botafogo, e Fluminense e Flamengo, sem chamar outros a participarem desse certame. Bom, mudando de assunto, depois de conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil de 2023,
o perfil do time do Maringá, lá do norte do Paraná, brincou com a possibilidade de enfrentar o todo-poderoso Flamengo com a seguinte frase nas suas redes sociais: seja o que Deus quiser. É isso aí. Bom, a confirmação das contratações somente para o segundo turno, né, que veio pela fala de Marcos Braz em entrevista ao jornalista Caê Mota do Grupo Globo ao final do sorteio dos confrontos e dos mandos de campo da Copa do Brasil, dizendo que dificilmente o Flamengo contrataria reforços para essa janela ainda, até por conta do tempo, já que é até segunda-feira. Então veio a calhar com aí depois dirigentes do Flamengo vieram com a justificativa por parte deles, dirigentes, de que o clube está no mercado para trazer peças que cheguem para jogar ou para disputar uma vaga entre os titulares da equipe. Com a consciência de que o elenco tem sim carências e precisa de reforços pontuais, o Flamengo procura ser certeiro nos alvos do mercado e fazer movimentos com convicção. Ou seja, uma desculpa esfarrapada para uma justificativa que não cabe, uma vez que o Flamengo tinha que pelo menos repor a perda do João Gomes, que saiu sem ter nenhum outro atleta no elenco rubro-negro que tem as mesmas características de João Gomes. Então não cola, pisaram na bola, falharam feio e podem pagar um preço muito caro por conta dessa irresponsabilidade, que é justamente uma campanha horrível no Campeonato Brasileiro, que tem como característica todo jogo ser uma decisão. Enquanto em relação à Libertadores, não, porque a Libertadores, a fase de grupo é uma fase fraquíssima, e a Copa do Brasil também, com certeza passaremos sem problema pelo Maringá. Depois do sorteio dos confrontos e mandos de campo da terceira fase do Brasil, né? Logo após, em entrevista coletiva, o próprio vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou e anunciou que o clube não fará contratações até o final dessa janela, que termina no dia 4. Lamentável essa postura da diretoria do Flamengo. O retrospecto entre Flamengo e Maringá em toda a história do futebol brasileiro é de apenas 2 jogos, né? Em 1977, jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu por 1-0 e, pasmem, com um gol de Vanderlei Luxemburgo, né? O outro encontro foi num amistoso em 1985, quando o Flamengo foi derrotado pelo Maringá pelo placar de 2-0, né? Para enterrar esse giro de notícias, ontem no CT Ninho do Urubu, o centroavante Pedro, né, recebeu os prêmios de melhor jogador e do gol mais bonito de 2022. Eleito que foi pelos torcedores do Flamengo, que possuem os tokens do Mengão em votação realizada pelo Sócios.com, que administra os tokens do Flamengo. Bom, as notícias eram essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!